Passaram por inúmeras vivências disciplinares no passado, neste ou em outros mundos, e quando aprenderam a lição, se libertaram das corrigendas. É bom que anotemos a lição dada por Jesus a Pedro. Então Jesus lhe disse: embainhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, por ela perecerão. Mateus 26:52. Vemos aí Jesus anunciando a lei de justiça, corrigindo a quem infringiu a lei. Quem mata, morre. Quem fere, será ferido. Quem calunia, será caluniado. Eis aí a sequência que vai ao infinito. Contudo, todos os homens passam por esses atritos em muitas reencarnações, por ser esse o processo de despertamento das qualidades espirituais dentro de cada um. Convém a nós todos estudarmos cada vez mais, procurar a observância de todas as leis. Onde o amor comanda, que desta forma vamos ficando livres dos sofrimentos, das correções e dos atritos que nos fazem sofrer. Aquele que censura desconhece o seu passado, e mesmo o presente. Somos todos iguais, estamos em uma faixa de evolução em que acertamos e erramos. Como censurar? Troquemos experiências, que ficará mais fácil de encontrarmos a verdade, que tem o poder de nos libertar. Quem pratica a religião por interesse ou ambição, não é Deus quem o despreza, mas as leis que vibram dentro da sua própria consciência. É ele mesmo que procura esquecer-se de Deus para não se sentir constrangido, porém, não o consegue, porque todos fomos criados iguais, com a mesma massa divina. A vida transcorre na vida de Deus e vivemos por sua influência amorosa. Ele fez as leis para nos proteger, certamente que achou melhor assim, portanto como censurá-lo, sendo ele a maior inteligência? Deus é único, sem defrontar-se com deuses, a não ser seus filhos mais velhos, que são todos, sem exceção, obedientes à sua magnânima vontade. O nosso maior dever é ajudar aqueles que se encontram na retaguarda. Eles são nós mesmos, pelo que merecem a nossa ajuda. Se olharmos para frente, veremos muitas mãos estendidas para nós, nos convidando a seguir adiante. O dever de todos, pela lei de Deus, é trocar experiências em todos os campos da vida, para que surja o amor em nossos corações. As boas intenções na alma são a marca da sua evolução. O despertamento espiritual faz nascer luz no coração e inteligência na mente, de modo que podemos conhecer quem é quem pelos pensamentos e ações de cada dia. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 656, Adoração individual. A adoração pode ser individual ou coletiva. O seu valor não está na quantidade, de menos ou mais pessoas e, sim, na sinceridade de propósitos. Tudo o que fazes, deves fazê-lo com dignidade. O propósito é que expressa o seu valor. Os homens comuns sempre se reúnem para adorar ao Senhor em conjunto, onde tem uma liderança, como se fossem um rebanho. À medida que eles vão se libertando, passam a adorar a Deus sozinhos, no profundo do coração. Os bons espíritos vêm em seu auxílio onde o objetivo se torna maior. As reuniões, neste caso, são por sintonia, onde os sentimentos se entrelaçam para a caridade. Mãos invisíveis estão ajudando, ou procurando ajudar, pelos meios lícitos e possíveis. Onde os malfeitores se congregam, com eles se reúnem malfeitores espirituais com as mesmas intenções. Esta é a lei. Mesmo assim, a bondade de Jesus inspira os ignorantes para o bem, e certamente procura despertá-los pelo sofrimento, de sorte que eles despertem para a realidade espiritual. Ninguém se perde, todas as criaturas, hoje ou amanhã, passam a compreender que somente o amor estabiliza a consciência e ilumina o coração. Jesus, vez por outra, subia ao monte para adorar a Deus, e por vezes convidava alguns dos seus discípulos, no sentido de que eles pudessem aprender a adorar ao Senhor em espírito e verdade. A adoração de Jesus se fazia vibrando o coração em todas as faixas de amor, em comunhão com o Pai,
buscando forças na força maior, para aliviar os sofredores, curar os enfermos, dar vista aos cegos e, principalmente, instruir os ignorantes. O Evangelho é prova disso, com regras de luz para os nossos caminhos. Se já conheces um pouco das leis, essa verdade te levará à libertação. Manifesta a tua gratidão a Deus sozinho, se for possível. Entra para o teu aposento e em secreto adora o Pai, em espírito e verdade, e essa irradiação inspirará outros na mesma sintonia, de modo que a elevação cresça cada vez mais para a felicidade de todos. Sejamos gratos quando nos alimentarmos, seja de fluidos ou de alimentos materiais. Agradeçamos pelo que recebemos, quando respiramos o ar, façamos o mesmo quando nos vestimos. O sol e as estrelas que brilham no espaço são uma caridade de Deus para com todos nós. Sejamos alegres e gratos por todas essas bênçãos. Ao te deitares e ao te levantares, não te esqueças da oração que pode manifestar-se pela gratidão do dia que passou e da noite que se aproxima, ou vice-versa. Experimenta esse exercício que ora falamos, e sentirás um bem-estar indizível no coração, porque o céu e Deus se encontram igualmente dentro de ti. Descobre essa verdade, e passarás a ser feliz com os teus próprios recursos e a presença de Deus nos teus mínimos trabalhos. É por essas manifestações que receberás a parte melhor, não porque Deus te quer mais que os outros, mas porque tu aprendeste a buscá-lo no suprimento maior. Quem desperta vive melhor, e quem vive melhor já aprendeu as leis da natureza e a elas é obediente. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 657, Contemplação. A vida contemplativa é um estágio da alma que procura algo de real para sua solidificação espiritual. O nada se perde pode ser usado em tudo. À primeira vista, nos parece que a contemplação de nada serve. Evidentemente não serve para nós, mas prepara quem está sem rumo para um trabalho no futuro, de grande valia. Nunca devemos incentivar a vida contemplativa, pois é semente de difícil germinação. Todavia, quem precisa dela na espontaneidade de suas decisões, que o faça, e que Deus abençoe o seu gesto do preparo para a vida maior. Diante deste assunto, vamos repetir a resposta à pergunta de número 536, quando os espíritos benfeitores assim respondem. Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Quem tem uma vida contemplativa, o que nos dias atuais já não ocorre muito, desejou tê-la. O desejo é uma prece, e Deus permitiu, conforme nos relata o Livro dos Espíritos. Sabemos que o homem ignorante é fácil de entrar nas linhas do fanatismo, da adoração pela vida reta. Ele passa para a contemplação, que é vida inerte. Contudo, Deus aproveita tudo para a iluminação das criaturas. Repetimos, o nada se perde. Houve uma época em que, no Velho Oriente, se encontrava multidão de pessoas em estado de contemplação, com a ideia fixa de entrar no todo, em busca da felicidade, e Jesus veio salvar essas criaturas, colocando-as em movimento, porque o próprio Deus que eles adoravam somente pelo pensamento, trabalha constantemente. Se ele parar por uma fração de segundo, toda a criação se desnorteia em seus destinos. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Mateus 18:11. Jesus não ficou se demorando em contemplações improfícuas para ele, mas apenas orava em curtos minutos, pedindo ao Pai forças novas para as suas grandes realizações. E ensinou, igualmente, aos seus discípulos a se movimentarem permanentemente. O espírito, quando chega a um grau de despertamento, não deve parar, porque seus poderes desenvolvidos, quanto mais circularem em serviço de Deus, mais crescem em Cristo. Precisamos anotar na mente que aquele que para de fazer o mal, por vezes fica algum tempo sem fazer o bem, para ir gradativamente se acostumando com a ideia de luz do bem coletivo.
As mudanças bruscas não podem acontecer. Vê que Jesus, na sua jornada de luz, do céu para a terra, o quanto tempo demorou, e mesmo quando estava na terra, silenciou dos 13 aos 30 anos, esperando a hora certa que o Pai determinaria para a sua ação junto ao seu rebanho. É justo que quem passa a vida toda em estado de contemplação nada faz de meritório para os outros, mas não podemos esquecer que ele faz para si mesmo, algo que o prepara para o benefício coletivo no futuro. Ninguém nasce perfeitamente despertado para a luz, esse despertamento custa-lhe tempo, espaço e boa vontade. Os grandes ensinamentos sempre vibraram na terra, porque Deus nada esquece, mas somente os que têm maturidade os aceitam e vivem no dia a dia. Não conhecemos espírito algum, já livre de todo mal, iluminado, que não tenha passado pelos mesmos trilhos de despertamento, pelos mesmos processos de elevação que estão destinados a todos. A luz da alma é a soma de muitas vestes físicas, que a lei de amor determina na mais alta expressão de carinho. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 658, a súplica. Deus não sente emoções de tristeza nem de alegria, do modo que pensamos e sentimos, como espíritos ainda de certo modo ignorantes. Agradar a Deus, tudo agrada, porque Ele, o soberano Senhor, sabe transformar até o que chamamos de mal no bem mais puro, porque Ele é amor. A prece de coração, com a maior dose de amor e humildade, atrai para junto de quem a faz, energias sutis, capazes de harmonizar todo o ser, e ainda beneficiar aos que nele pensam e aos em que ele pensa. É um comportamento espiritual livre e fascinante, é um degrau a mais que o espírito atinge na urdidura do seu amor. Quanto mais amor, mais força a alma possui na oração. Deus, sendo onisciente, sabe quais os filhos que estão preparados para orar verdadeiramente, em espírito e verdade. Aqueles que não chegaram a este nível superior, é por lhes faltar tempo de maturidade espiritual. Ele ajuda a todos com o mesmo amor. Todavia, o recebimento da ajuda de Deus é diferenciado pela elevação das almas. De certo modo, é bastante sutil a ação de certos segredos da vida. Para que compreendas, é necessário que a razão seja movida pelo amor, sem os contrários que perturbam o espírito. Os que discutem são cegos que desejam guiar cegos, e todos sabemos qual é o seu destino. Jesus subia ao monte, orava ao Pai, e dali saía irradiando forças revigorantes, que com uma só palavra curava muitos. Os discípulos também o acompanhavam, oravam a seu modo, e às vezes saíam discutindo qual deles seria o maior. Tudo depende do grau espiritual que já se alcançou na pauta da vida. Deus, como justiça e amor, derramava nos discípulos de Jesus o mesmo amor que no seu Filho amado. No entanto, o que Jesus transformava em bênçãos, os seus seguidores não tinham capacidade para fazê-lo. Rasputin curava à distância os enfermos, mesmo com vida incorreta que levava, e muitos dos sacerdotes, com pleno direito de exercer seus mandatos ante os seus superiores, não curavam nem de perto os enfermos. O transformador humano é tudo, na ordem da prece. Se queres saber orar, exercita, e passa a viver os preceitos que Jesus ensinou. O amor puro é o veículo de cura mais eficaz. Falamos somente do amor, porque não existe fé sem amor. Quando a súplica parte somente dos lábios, decorada, ela perde-se no tempo, e o vento a leva como se fosse folha morta. No entanto, quando o Espírito alimenta a fé e confia nos poderes do amor em Cristo, ele faz coisas das quais ele mesmo se admira, porque Deus opera por seu intermédio. O poder da fé e a confiança de Jesus ultrapassam todos os raciocínios, por se encontrarem em outra dimensão de entendimento. O orgulhoso e o egoísta não sabem orar, e podemos chamar a oração deles de reza, nome sem expressão na ordem das coisas divinas. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. João
11:43. Mas, o mestre, antes de chamá-lo à vida, agradeceu a Deus pelo que o Senhor ia atender. Nota bem a sua confiança nos seus poderes, que o próprio Deus lhe dava para curar os enfermos. É neste sentido que ele, Jesus, sempre falava que ele e o Pai eram um, pois fazia a vontade de Deus em todas as suas dimensões. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 659, Valor da prece. Certamente que a prece é um ato de adoração, seja ela na linguagem em que for dita, desde que seja pelo coração. Seja ela ensinada por essa ou aquela religião, orar é reconhecer um poder supremo, é ato de gratidão àquele que nos fez e nos governa a todos. Deus já se encontra em toda parte, desde a sua criação, mas nem sempre se percebe essa união divina com a criação. Somente quando despertamos para a vida, quando a nossa consciência se ilumina, é que vamos a Ele, porque Ele já se encontra em nós, a esperar que acordemos para a verdadeira vida. Ele não tem predileção por ninguém. Quando o homem aprender a orar, notar-se-á em seu coração, mesmo no de carne, um foco de luz de vários cambiantes, em busca de outras luzes que escapam às nossas deduções, e nesta transfusão de vida que nascem e despertam as vidas. Lê mais sobre o valor da oração e deixa teus sentimentos buscarem mais entendimentos sobre a prece. Enriquece teus valores, porque se queres forças de curar, de alegrar, de saúde, de fé e mesmo de amor, aprende a orar dentro da simplicidade, da humildade, sendo um dínamo de amor que irradia por todos os lados, ajudando a todas as criaturas de Deus. É certo que temos de cuidar dos que sofrem, onde quer que seja, mas em primeiro lugar, vamos ouvir os nossos benfeitores espirituais que nos chamam através da doutrina espírita, porque os sofredores sempre os teremos, nos nossos caminhos. Entretanto, uma palavra do Cristo, nem sempre temos oportunidade de ouvi-la, na veemência que os tempos estão nos trazendo. Depois de adultos, temos que caminhar com os próprios pés, e se não aprendemos bem as lições, passaremos dificuldades nos caminhos. Registramos outra lição de grande importância, anotada pelo apóstolo João. Porque, os pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. João 12:8. Aprendemos, pois, com os luminares da eternidade, que de vez em quando descem ao nosso plano, a orar e viver com Jesus, para, depois de preparados, irmos ao encontro dos pobres, aos que sofrem. As agressões da vida, te buscam para despertar, e nós outros somos aqueles sireneus que, pela misericórdia, vamos ajudar-te a levar a cruz. Quem ora a Deus tem gratidão, e nunca deves orar somente pedindo, a não ser para pedir forças para as lutas de cada dia. Deves agradecer sempre pelo que recebes das mãos do benfeitor universal. Quem ora sabe que pela oração pode comunicar-se com o invisível. Em certo nível do espírito que faz a prece, ele não precisa mais pedir, porque a onisciência divina sabe bem o que todos merecem receber no seu estágio espiritual. Neste caso, deves somente agradecer o que vem ao teu caminho, com humildade e amor, ao Pai que nunca se esquece dos seus filhos do coração. Se não tens costumes de orar, procura fazê-lo, porque a prece nos leva a sensações indizíveis, que somente quem ora sabe sentir e não sabe explicar, na sua pura realidade. O universo é um ato de prece do Criador, se tudo vive na harmonia, a harmonia é a oração, que as leis de Deus sabem expressar. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 660, Como orar. A prece torna melhor um homem, desde que esse homem compreenda a eficácia da oração, fazendo-a no seu sentido real. As preces decoradas, onde somente a boca fala, sem que o coração participe, são vazias e não passam de sons que o verbo articula. A tua oração deve ser sentida, sempre que puderes,
Entra para o teu aposento, como ensinou Jesus, e ora ao Pai que se encontra em todo lugar, com sinceridade e amor, com o sentimento de boa vontade, de modo que, ao saíres do transe da oração, passes a esforçar para deixar de lado certos defeitos que atormentam a consciência, e entres com mais rigor na disciplina de hábitos incômodos e vícios perniciosos. Orar bem é trabalhar constantemente no autoaperfeiçoamento espiritual. Os bons espíritos não deixam de atender a quem ora com proveito. Este abre sempre um caminho de luz em busca dos benfeitores, e os que não sabem orar devem sofrer as dificuldades para aprenderem que nada vem sem o esforço de cada ser. Se assim não fora, o esforço próprio, empenho grandioso do homem, perde o valor. O mundo espiritual faz questão de que a alma faça parte dela, que somente ela pode fazer. O essencial não é orar em demasia, maquinalmente, na inconsciência, é orar com sentimento de ternura, é colocar o coração para falar antes da boca. Quem não se interessa em corrigir os seus deslizes jamais aprende a orar. A prece traz sempre luz para quem a faz. Mas essa luz somente surge pelos canais da reforma, onde dominam o amor e a caridade. Quem ora para outrem, com interesse em alguma coisa, que não seja o de cumprir o dever com Deus, está se desculpando dos seus malfeitos, querendo ganhar o céu por preces decoradas, ou dinheiro fácil com palavras que somente ele ouve. Deves orar com amor, aquele que nada exige, que não se compra, que não se vende, que não faz mau juízo, que não pesquisa os defeitos alheios, que não espera recompensa. Se o amor é prece, e das melhores, vejamos o que o Senhor Jesus disse sobre como devemos amá-lo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Se orar é amar, devemos orar nos moldes que Jesus ensinou, guardando os seus mandamentos. Se desejas guardar os mandamentos de Jesus, deves trabalhar em silêncio, no teu mundo interno, no íntimo do teu coração. Desta forma, não sobrará tempo para observares os defeitos do teu próximo. É neste sentido que a prece torna o homem melhor, e tem a força de purificar a alma, de despertá-la para a luz imortal. O remédio da oração é excelente em todos os casos, para todas as enfermidades morais. No entanto, é necessário que se saiba empregar esse medicamento divino para a cura de todos os males. A prece sincera desperta e ativa energias divinas na consciência e Deus passa a operar por seu intermédio, fazendo prodígios. Se aprenderes a curar-te a ti mesmo, reunirás condições para libertar teus companheiros dos males que os atormentam. O exemplo é a vida que faz crescer. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 661, Perdoar falhas. Há muitas religiões que asseguram e têm esperança de que Deus perdoa todas as faltas cometidas, por apenas um simples arrependimento. Como se enganam esses irmãos? Não há perdão de faltas para ninguém. Se assim fosse, seria para todas as criaturas, pois todos são filhos do mesmo Deus, e como Ele é amor, não poderia perdoar uns e deixar outros sob o peso das consequências que são geradas das faltas. Somente o ofendido é que deve perdoar ao ofensor, e isso não faz com que o ofensor se liberte das faltas cometidas. A lei cobra dele o ato de desamor para com seu irmão em caminho. Se o ofendido não perdoar, o revide faz com que ele entre na faixa do ofensor e com ele se afinize nas suas inferioridades. A oração, mesmo a mais requintada nos sentimentos de amor, não esconde as faltas. O perdão que nós mesmos podemos nos oferecer ante os nossos erros é a corrigenda dos nossos deslizes, e não mais dar vazão às paixões inferiores. Vejamos o que responde sobre esse assunto, o Livro dos Espíritos. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. Ninguém sobe sem mudanças, e essas mudanças haverão de ser permanentes. Elas se fazem pela lei do progresso em todos os setores da vida física e espiritual.
Se queres orar com mais segurança, faze boas ações. É a melhor oração, abrindo os horizontes da mente para compreender a Deus e as suas leis espirituais. A prece tem uma escala muito grande, de modo que todos possam orar de acordo com a elevação alcançada. O mundo espiritual atende a cada um conforme as suas necessidades. Aqui, estamos falando para aqueles que já abriram os olhos à luz da verdade. Espíritas, se achais que já granjeastes conhecimentos capazes de vos libertarem da escravidão da ignorância, colocai em ação o que aprendestes. Não percais tempo. O tempo passe se não trabalhardes no aprimoramento de vós mesmos. A ignorância ficará, e permanecendo ela em vossos caminhos, ela será sinônimo de sofrimento. Não fiqueis de braços cruzados esperando o perdão e tornando a cometer faltas. O arrependimento é válido, tomando-se uma posição e seguindo outras diretrizes que a verdade determinar. Nem Deus nem Cristo perdoam a ninguém. Eles dão aos de boa vontade oportunidades de regenerar, de entrarem nas mudanças para que a luz possa nascer no coração. As faltas que se cometem são processos de despertamento espiritual, porque onde o amor não dá resultado é preciso que venha a dor. Ninguém engana a Deus. Ele de tudo sabe, principalmente no que se refere aos seus filhos, que preferem o caminho mais fácil. A doutrina dos Espíritos abre os braços, como sendo a misericórdia de Jesus para a humanidade, e fala de novo para todas as criaturas que padecem: vinde a mim, todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. O Espiritismo chegou à Terra acertando caminhos e indicando roteiros para todos os povos. Quando as criaturas reconhecerem o patrimônio que têm dentro de si, indicado pela doutrina dos Espíritos, não vão mais se interessar, do modo que buscam tanto, pelos valores externos, passarão a estudar com maior fulgor a vida por dentro, onde se encontra até o próprio Deus, na sua maior expressão de luz, dirigindo e alimentando as consciências. Não espereis acomodados o perdão de Deus. Ele pertence a vós. Vede o que fazeis com as mãos, e copiai as mãos de Jesus, que nunca pararam. Operai com ele em todos os rumos, que Deus acenderá em vós a própria luz. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 662, Orar por outrem. O que já escrevemos atrás não tira o estímulo de quem queira orar pelos que sofrem. Orar é um ato de amor. Mas, se queres beneficiar realmente o irmão que padece, procura orar com amor, com a prece ardente, de modo que o pensamento sirva de canal para que as bênçãos de Deus possam aliviar o enfermo ou atribulado. No entanto, o sofredor deve estar consciente das suas provas e alimentar a fé, de modo que essa fé corresponda ao que disse Jesus aos inúmeros enfermos que ele curou: a tua fé te curou. Não só podes, mas deves orar pelos que sofrem, se possível todos os dias, não somente porque podes curar ou aliviar aos que padecem, mas, e principalmente, porque é um exercício de amor, que praticas em teu próprio benefício. Mesmo que o enfermo não tenha fé e não saiba que alguém está pedindo a Deus por ele, será bafejado pela luz da oração sincera, e sentirá um conforto que ele próprio não saberá de onde veio. Isto é Deus operando com o seu amor para ajudar aos seus filhos em todas as dimensões da vida em que estagiam. Nós temos grande empenho em que todos os enfermos conheçam Jesus, enfim, que toda a humanidade o conheça, porque o Mestre é o governador da terra. Nada se faz nela sem que ele não saiba e decida. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Se tudo que usamos, em todas as faixas em que vivemos, tem seu traço de amor, o nosso dever é ser grato a essa luz, que antes que o mundo fosse, já era. Orar pelos que sofrem é nosso dever. A luz da oração, chegando aos corações sofredores, pode fazer muito, podendo lembrar ao enfermo que ele deve acordar para as coisas espirituais. É certo que, depois de Deus,
Somente ele pode fazer alguma coisa por si mesmo. No entanto, uma ajudazinha todos podem dar. Quando alguém dorme, mesmo que seja um sono profundo, pode-se acordá-lo, chamando-o, mas a decisão de permanecer acordado é dele. Depois de Deus, pela força da caridade, somente nós mesmos poderemos nos salvar. As decisões se movem pelo livre-arbítrio, para que a conquista seja de quem trabalhou para sua própria paz. Quem deseja orar pelos que sofrem, que aprenda a orar com sinceridade, sem interesse que o leve à perturbação. Esse ato deve ser com amor. Somente quem ganha na purificação dos sentimentos é quem trabalhou para a sua evolução espiritual. Nada se perde, portanto, faz alguma coisa por ti mesmo, mudando a corrente dos teus pensamentos, palavras e atos. A posição de orar, que muitos perguntam: és tu quem escolhes? O que é observado é o que passa pelo teu coração, ante o ponto que escolheste para ser beneficiado. Não é a posição que faz a prece mais ou menos elevada, os sentimentos é que são levados em conta. Quanto mais livre das coisas materiais, mais liberta fica a corrente mental, e busca mais assistência na sintonia dos benfeitores da eternidade. Os espíritos superiores sempre atendem aos chamados honestos. Quando apenas os lábios falam, sem nada do coração, esses sons se perdem, ou o vento os leva, por não terem a direção do amor. Todos os reinos se encontram na posição de orar. Falta aos homens aprenderem a agradecer a Deus pelo que Ele fez e nos dar constantemente por amor. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 663, Poder da prece. As preces não podem mudar todos os destinos humanos, contudo, elas têm forças descomunais que os próprios homens desconhecem. A oração, pelo modo que ensinou Jesus, pelo exemplo, é um transformador espiritual das vidas. Quem sabe orar, sabe viver bem. A prece traz para junto de nós os espíritos elevados, desde quando sejam elevados os nossos sentimentos. Convém ao espírito, encarnado ou não, estudar a força da oração, exercitar-se na prece diariamente, até dominar as forças que pode atrair com ela, mas sempre em trabalho digno. Não se brinca com as forças divinas em expansão no universo, mas que emanam do próprio Deus, na luz do seu amor. Quando se sabe orar, mesmo que seja em favor de alguém que sofre, o mais beneficiado é quem ora, recebendo assistência dos bons espíritos, e na transfusão de trocas superiores, a energia que se acumula pela oração, cura, alegra e nos encaminha para uma vida melhor. O ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, é verdade que ilumina-os de boa vontade. Precisamos conhecer a nós mesmos, e isso somente o tempo nos pode ensinar com proveito. A nós foi dada a razão, e esse raciocínio deve ser usado em busca da nossa felicidade, que não anda muito longe, ao alcance da nossa mão e, por certo, dentro de nós mesmos. Quem busca o seu no exterior, sempre sofre o trabalho da busca sem proveito. Quem desejar o céu, que comece a mudar por dentro, conforme nos ensina o Evangelho de Jesus, que, ao seu redor, como que por encanto, tudo passará a se transformar e o céu que tanto procurava no exterior surgirá em sua consciência, e não só ele, mas Deus e Cristo, a lhe ensinar as primeiras letras do alfabeto divino. Tornamos a dizer, sem atropelos no raciocínio, que deves conhecer Jesus, estudar Jesus, respirar Jesus e amar a Jesus, pois Ele é o alimento de todas as criaturas radicadas na terra. Muitos dizem que Ele nos deixou e foi embora. Como se enganam esses que assim pensam? Escuta o que Ele mesmo falou, anotado no Evangelho por João, no capítulo 14, versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-ieis, de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Não disse o Mestre que voltaria para junto de nós? Por que não confiar na sua palavra? Nunca ele nos enganou,
E na verdade ele já voltou, e a humanidade não conheceu a sua volta. Ele veio por intermédio da doutrina dos Espíritos e aí se encontra derramando para todo o seu rebanho a palavra de amor e de sabedoria, palavras que ajudam, que consolam e instruem. Para que a sua volta pessoal, se temos, todas as criaturas, a sua presença, por intermédio dos seus agentes mais categorizados, dando pão a quem tem fome, vestindo os nus, levantando os caídos, amparando os estropiados, visitando os enfermos e dando esperança aos encarcerados. Quanto a muitos que se apegam a velhas filosofias, que o tempo e o progresso deixaram para trás, e que desejam afirmativas mais presas ao passado, afirmamos-lhes que o Cristo já era antes que todos eles fossem, e a sua doutrina é a mais pura de todos os tempos. Os sábios e profetas que o antecederam para instruir os homens, foram todos, sem exceção, enviados por ele, para depois ele mesmo vir com a sua pureza, como veio, a nos confortar e nos dar maior esperança para viver. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abrão existisse, eu sou. João 8:58, de que precisamos mais, para reconhecermos que o Cristo em Jesus é o guia da humanidade desde o princípio da formação da Terra. A humanidade se encontra em duras provas, não vamos mudar seu destino, mas podemos aliviar as provas, se soubermos orar. Fim.